Tomara que não entre ninguém aqui. Vamos continuar hoje apenas com exercício de fixação, né? Então, primeiro exemplo não é esse, é o anterior. Mostrar que no sistema trifásico, a tensão de linha é L raiz de 3 vezes a tensão entre linha e neutro. V de fase, né? Então, quando você olha para essa figura aqui a gente formou mais uma vez o triângulo equilátero, né? Que nós discutimos na última aula. Aí, olha, aqui nós temos as três fases, VAN, VBN e VCN, né? Então, quando você coloca os ângulos, deu 30 graus. Então, a figura 1426, que é essa, ela mostra as tensões de um sistema trifásico, constituindo um triângulo equilátero, cujos lados são proporcionais às tensões de linha e cujo centro representa o ponto neutro. Aquela figura tão conhecida. Então, a tensão entre linha e neutro, o VAN, tensão de fase, tem para a projeção horizontal V cosseno θ, né? Olha, aqui tu tens VP, né? A tensão total aqui. Então, quando você acha essa componente, quem é essa componente aqui? É exatamente, ó. É exatamente o VF cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo. Aí, quando você olhar esse triângulo, quais são os dois lados? Os dois lados é VP cosseno θ. Aqui é VF, tá? VF cosseno θ, VF cosseno θ. Duas vezes aqui, ó, tá? Então, você multiplica por 2, né? Você tem 2 vezes o cosseno. Mas quem é o cosseno de 30? Quando você pega aquela tabela lá do seu livro de matemática, é raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 3 dividido por 2. Então, corta 2 com 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, tá aí, ó. A tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Muito simples, né? Só matemática mesmo. Agora vamos para o outro. Calcular as correntes a plena carga nos enrolamentos de alternadores ligados em triângulo e em estrela, em regime de 25 kVA, a potência total é 25 kVA, né? E 480 volts, atenção. Na ligação estrela, a corrente é a mesma na linha e no enrolamento, né? Naquele exemplo a gente viu. Aqui nós não temos a figura. Não temos a figura aqui. Mas ele está ligado em estrela. Então, a corrente é a mesma, né? Aí você pode dizer que a potência total é quem? É a tensão de linha, né? Vezes a corrente de linha. Já considerou aqui a tensão de linha? Essa daqui, ó, VL, raiz de 3 vezes tensão de fase, né? Então, já colocou direto aqui, ó. Então, eu quero saber quem é a corrente. A corrente é a potência dividida pela tensão, mas tem a raiz de 3, né? Então, eu coloquei 25, aqui tem kVA, aí eu coloquei 10 a terceira, porque estou colocando tudo na forma simplificada, né? K é 25.000, né? Então, fica 10 a terceira. E dividido por 480 volts. Quando eu dividi, deu 30 amperes. Estando o alternador ligado em triângulo, com a mesma potência aparente, as correntes de linha permanecem em 30,1. E as correntes nos enrolamentos é o quê?
é dividido pela raiz de 3, né? Dividido pela raiz de 3. Então, IF é 30,1 dividido pela raiz de 3, que deu 17,35. Muito simples essa questão, né? Vamos para outra. Um sistema bifásico com tensão de 150 volts entre linha e neutro alimenta uma carga equilibrada ligada em triângulo, constituída por impedâncias de 10. O módulo da impedância é 10, o ângulo é 53,1 ohms. As três impedâncias são iguais, porque a carga é equilibrada. Então, em cada fase, ZA é igual a ZB, que é igual a ZC, com um módulo de 30 ohms, com um ângulo de 53,1. Calcular as correntes de linha e a potência total. Pronto, né? Ele está ligado em triângulo. Está aqui, ó. Ligado em triângulo. Está aqui a figurinha, né? Então, no sistema bifásico, as duas tensões entre linha e neutro estão defasadas de 90 graus. Certo? Estão defasadas de 90 graus. Assim, VBN é tomada como referência, né? VAN está a 90 graus, como mostra a figura 427. VBN foi colocado como referencial, né? Isso aqui a gente viu lá naquela primeira parte. A gente sempre pode consultar. Eu coloquei. A gente sempre considera o referencial como zero, né? Aí as outras vão crescendo de acordo com a posição física delas. Então, de tal forma que VBN é tomado como referência. Ela ficou a 0 graus. VAN está a 90 graus, como mostra a figura 1427. A tensão entre linhas é raiz de 2 vezes a tensão entre linha e neutro. Então, assim, VAB vai ser raiz de 2, 150, né? Que deu 212. As correntes são o quê? VAB. VAB eu vou dividir, está aqui, VAB, daqui para cá. Olha a setinha indicando, né? Então, a queda de tensão entre os pontos A e B é 212 com um ângulo de 135. Pronto, aí eu divido pela impedância, que é a mesma. Então, 212 dividido por 10 deu 21,2. 135 menos 53,1 deu 81,9. Quem é o VAN? O VAN é 150,90, que ele acabou de informar lá em cima. VAN é 150,90 dividido pela mesma impedância que deu 10,51. Pronto, encontrei aqui. Né? VBN é VBN e BN. É VBN dividido por Z. 150 dividido pelo mesmo. Então, 0 menos eles deu negativo. Então, as correntes de linha, por aplicação da lei de Kirchhoff, aos nós da carga ligada em triângulo, são determinadas em função das correntes de fase. Vamos olhar para a figura lá. Eu vou trazer essa figura para lá, né? Vou levar essa figura para lá e fica mais fácil da gente discutir. Quando eu levo a figura para lá, já melhora aqui. Trazê-la para cá, vou dar uma diminuída nela. A gente vai organizando aqui na hora que mais precisa. Vou dar uma diminuída mais. Muito bem, agora a gente continua. Então, vamos lá. Vou pegar novamente aqui o nosso apontador laser. Então, as correntes de linha, por aplicação da lei de Kirchhoff, aos nós da carga ligada em triângulo, são determinadas em função das correntes de fase. Se admitirmos positivo o sentido dessas correntes, dirigindo-se para a carga, né? O sentido das correntes aqui, ó. Então, quem é IA? IA, a corrente que está entrando aqui, vai ser IAN
mais IAB, né? IAN mais IAB, certo? Essas duas correntes aqui. No nó, né? A corrente que chega é igual às correntes que saem. Aí você viu que a corrente IAB, ela entra nesse ponto, ó, seguiu, né? A outra entrou aqui, saiu lá embaixo. Então, eu quero ver a corrente que está chegando nesse nó, a primeira lei de Kirchhoff, é IAN mais IAB. Nós já temos o valor de IAN, que é 15, nós fizemos o cálculo na página anterior, né? Está aqui o IAN, ó. É 15 com o ângulo de 36,9, né? Acabamos de encontrar aqui. Aí eu aplico aqui, ó, 15, 36,9 mais 21,2. Você pega a nossa maquininha EP, pela nossa maquininha EP, e você já faz esse cálculo direto. Aqui ninguém fica mais perdendo tempo transformando em retangular, aí fica a noite toda e atrasa o conteúdo da disciplina. Então ninguém vai perder tempo falando assim, né? É melhor desse jeito. Então somei as duas, então 15,0 com um ângulo de 36,9 mais 21,2 com um ângulo de 81,9, deu uma corrente a corrente A, de 33,5, 63,4. E B, eu fiz o mesmo cálculo, né? Então, encontrei as três correntes, a corrente A, e B e N. Então, a potência total obtida por meio da corrente eficaz nas impedâncias de carga é... Então, aqui, aquela primeira fórmula que nós encontramos lá no capítulo 7, né? Quando a gente definiu potência, ó. Certo? Então, eu vou achar a potência consumida nesse braço aqui, ó, PAB, né? No braço AN, no braço PN, né? Nós vamos encontrar aqui, ó, certo? Então, quem é PAB é a corrente que está passando nessa impedância vezes a própria resistência, né? Aqui nós estamos encontrando a resistência, certo? O que eu estou achando a potência ativa, né? Foi pedido para calcular a potência ativa. Não é a potência total, né? Eu quero o módulo da potência ativa. Então, é a corrente ao quadrado vezes a resistência. Professor, de onde é que veio esse 6? Você já tinha impedância, né? Que a impedância lá era 15,0369. Saiu da forma polar para retangular na sua maquininha aí e você viu que o R dela é 6, né? Então, pronto, 21,2 ao quadrado vezes 6 deu 2.700. A mesma coisa eu encontrei na PAN. Ó. Só substituí as correntes, elevei o quadrado, multipliquei pelo próprio R, porque as três impedâncias não são iguais, o circuito não é equilibrado. Foi informado no início que ele era equilibrado. Ó. Ele tem a mesma impedância, 10,53,1. É o ZAB, que é igual ao ZA, que é igual ao ZC, né? Os três são iguais. Muito simples, né? Então, substituí e encontrei a potência consumida, né, em watt em cada fase, né? Em cada impedância do circuito, melhor falando assim, né? Então, eu quero saber a total, é só somar as três. Deu 5.400 watts, ou seja, 5,4 quilowatts, né? Muito simples, né? Dúvida? Levante a mãozinha ou escreva aqui no chat a sua dúvida, que eu já volto para elucidar todas as suas dúvidas. Um sistema trifásico ABC a 3 condutores. Oi. Oi, rápido, eu estou na sala de aula. Tá, já. Então, um sistema trifásico ABC, a rotação das três fases, né? A 3 condutores, 100 volts, alimenta uma carga equilibrada ligada em triângulo. Aqui, ó, ligada em triângulo. Constituída por impedâncias de 20. O módulo da impedância é 20 ohms e o ângulo dela é 45.
determinar as correntes de linha e traçar o diagrama de fasores. Isso aqui é o diagrama de fasores, né? Então, simples, da mesma forma que nós fizemos o outro. Aplicam-se as tensões de linha na sequência ABC, pronto. Eu vou encontrar a corrente, olhe bem, ele está fechado em triângulo. É o mesmo problema que a gente fez no 1, parecido. Né? Eu quero encontrar a corrente nesse braço aqui, nessa impedância, quem é? É a tensão aqui em cima dividido pela impedância. É a primeira lei, é a lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm. Então, VAB dividido por Z. Quem é o VAB? Foi dito aqui, ó. Né? Aí tu vai considerar que o teu VBC é 0, o VAB é 120 e o VCA é 240, né? Lembra da primeira definição dos fasores? Aqui está tudo resolvido, né? Muito simplificado. Aliás, a gente nem se preocupa porque já está aqui, né? Ele já definiu, ó. VAB, olha a setinha começa aqui, sobe aqui. É 100 com um ângulo de 120. VBC, 100 com um ângulo 0. E VCA, 100 com um ângulo 240, né? Aí, ó, sempre é informado as tensões de linha, né? As tensões de linha, que é igual a tensão de fase, porque ele está fechado em delta, né? Então, quem é o IAB? O IAB é o VAB dividido por Z. Quem é o VAB é 100 com um ângulo de 120. A impedância Z é a mesma, que é um circuito equilibrado, 20 com um ângulo de 45. 100 dividido por 20 deu 5, né? Porque aqui eu corto um 0, 10 dividido por 2 dá 5. 120 menos 45 deu 75. Quem é o VCA? O VCA aqui, quem foi? VCA é 120 com um ângulo de 240, né? Dividido por 20 também, né? Então, 100 deu 5, 240 menos 240 menos 45 deu 195, né? E assim sucessivamente com o VBC, né? Para calcular as correntes de linha, aplica-se a lei de Kirchhoff a cada nó da carga. Aqui, ó. Né? Quem é o IA? O IA está entrando aqui, ó, nesse ponto. Então, quando o IA entrou aqui, ele vai ser igual a quê? A IAB mais IAC, né? Aqui ele está saindo, aí ele disse CA. Aí, como ele está saindo, é negativo, tu inverte aqui, ó. AC, né? Aqui, ó. E pronto, ó. Vai lá e já sabe o valor de IAB, que é 5,75, e CA, aqui é 5, mas como tu colocou, aqui está ICA, né? Então, IAC é menos, né? Negativo, está no sentido contrário. Aí ficou menos. Aí pega a tua maquininha EP, que eu lhe dei, 5,75 menos 5, 195, deu 866 com o mesmo ângulo, né? Aliás, o ângulo de 45, que é 75 menos 195. Aqui foi uma soma feita pela sua maquininha, né? O IAB foi da mesma forma que nós calculamos, né? Então, a figura 429, ela mostra o diagrama de fasores. Quem é esse diagrama de fasores? São essas correntes aqui, IA 8 com 45, IB 8,66. Aliás, a mesma corrente. Claro, as impedâncias são iguais, né? Então, tem a mesma corrente. Aí você coloca no eixo cartesiano. Muito simples fazer essa representação gráfica. Por isso que você vai trabalhar com a nossa lousa virtual, que ela já traz um papel milimetrado, né? Você vai aprender a riscar naquela lousa lá, trabalhar com ela. Aí estamos vivendo em plena era digital, ninguém escreve mais em papel. Para que papel, né? Não quero mais saber de papel. Determinar as leituras dos vatímetros quando se aplica o método dos 2 vatímetros, do problema 4, do problema anterior. Então, na última aula, nós estudamos
o método dos 2 vatímetros e a gente definiu essas equações aqui para o vatímetro 1 e para o vatímetro 2. A gente definiu essas equações aqui. Tá? Então, como é que eu encontro a medida de vatímetro, a potência ativa? Aqui, aquela componente lá, ó. A potência é sempre o produto da corrente pela tensão, né? Tudo de linha. Aí eu estou pegando a componente do eixo da abscissa, é o cosseno, né? É o cosseno do ângulo, mais o ângulo θ, né? Essa fórmula aqui nós deduzimos na última aula. Agora é só substituir. Você vai lá no problema 14,4, você já viu que L é 100, nós acabamos de ver que L lá é 100, né? Está aqui, ó. L é 100, a tensão é 100. Aí só substitui. A corrente que nós encontramos foi essa, 866, né? O módulo dela está aqui, ó. A corrente foi 866, nós encontramos, né? O módulo delas. Aí substitui. O ângulo foi 45, pronto. Quanto é 30 mais 45, né? Está aqui, ó. 75. Acabei, encontrei. Achei o consumo do primeiro braço, né? Que deu 224. No 2, da mesma forma, só substituir. Essa fórmula a gente vai usar direto assim, não precisa ficar deduzindo, não. Então, a potência total é a soma das duas, que foi consumido no braço 1 e no braço 2. 224 mais 836 deu 1060. Né? Como verificação, podemos calcular a potência total em qualquer carga trifásica. Também podemos usar essa fórmula aqui, ó. Aquela que a gente deduziu no início, né? Aparece aqui a raiz de 3, ó. Então, pode substituir que vai dar a mesma coisa. Quem é o cosseno θ? Lá ficou 45 da potência, né? Porque esse ângulo aqui é o ângulo entre a corrente e a tensão, né? O ângulo da potência não é o mesmo ângulo da impedância? E o ângulo da impedância não é o mesmo ângulo que fica entre a corrente e a tensão? A gente já viu que ele é 45. Substituiu direto, nem precisou usar essas duas formas de vatímetro. Olha como simplificou, né? Então, coloquei a raiz de 3. Eu coloquei 100, substituí, está aí, deu 10,60. O mesmo valor, fazendo todo esse cálculo. Isso aqui é um enxugamento, né? Simplificando. Dúvidas? Me chame aqui que eu volto. 3 impedâncias iguais, mais um circuito equilibrado. Está aqui, ó. As 3 impedâncias iguais. Ela tem um ângulo de 5. O módulo dessa impedância é 5 ohms, né? E o ângulo dela é menos 30. Está aí, as 3, né? Eles estão ligadas no sistema trifásico, a 3 condutores. De acordo com essa figura 1430 aqui, né? Determinar as correntes de linha e traçar o diagrama de fasores. Aqui as correntes de linha já ficou mais fácil, né? É igual a corrente de fase, né? Então, nos sistemas equilibrados, a 3 condutores ligados em estrela, podemos acrescentar o condutor neutro, como mostra a figura 1430. Aqui, ó, podia colocar o condutor neutro aqui, né? Em seguida, aplicadas as tensões entre linha e neutro, tensão de fase, de amplitudes. Então, quem é a tensão VLN, né? Linha neutra. Dividiu pela raiz de 3, né? Aquela demonstração que a gente fez no início. Lembra lá? Aqui. Já ficou, né? Quem é a tensão de linha? V de linha neutra. É a tensão de linha dividido pela raiz de 3. Certo? Então, é 150 dividido pela raiz de 3. Então, a sequência CBA só vai mudar esses ângulos aqui, ó. É VAN, ó. Se bem aqui eu tenho um N, então, do ponto A até o ponto N é a VAN, né? A VAN, que já foi calculada aqui, ó. É 86,6. Aí, como ele considerou a VAN, já considerou menos 90 graus, né? Porque é uma sequência CBA.
Já estamos utilizando aquelas primeiras fórmulas. Eu não quero voltar lá para a gente não ficar perdendo tempo, né? Mas se você tiver dificuldade, a gente volta lá e dá uma olhada nesse negócio aí. Estou aqui para ajudar, para esclarecer esse negócio, né? Então, VAN é 86,6 com um ângulo de menos 90. Eu estou na 47. Eu poderia até voltar lá para você ver por que ele colocou menos 90. Né? Então, substituir, dividir, deu 17,32. Todo mundo deu 17,32, deu a mesma corrente. Essas correntes que estão entrando aqui, ó. Né? Dúvida aí? É uma prova, porque se o meu circuito é equilibrado, as três impedâncias são iguais e as tensões de cada fase também são iguais, a corrente tem que ser a mesma, né? Por isso que deu 17,32 com ângulo. Os ângulos são diferentes porque elas estão defasadas, né? Depois que você calcula aqui esses valores, você traz e coloca no eixo ortogonal, ó, né? Cadê o IB? IA. Aqui o IA, ó. A menos 60, né? Ele colocou 30 aqui para tu ficar meio doido aí, pensando, né? Por que aqui está 30, né? Porque o 60 está aqui, ó, aqui do lado. Se você passar aqui o eixo ortogonal, daqui para cá é 60, porque 60 mais 30 não é 90, nesse quadrante não é 90, por isso que ele escreveu 30, né? O cara fala uma coisa e escreve outra, o IA, né? O IA, com relação ao eixo ortogonal, ele está a 60 graus aqui, ó, menos 60, está no quarto quadrante aqui embaixo, né? Aí o bicho vai e escreve 30 aqui, ó, para deixar o cara doido, né? E o IB? O IB está aqui, o IB, ó. O IB está positivo, olha. Ele escreveu de novo feio aqui. Não, ele está mostrando, na verdade, o ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão, né? Ele é 30, né? Ele é 30. Porque ele escreveu os ângulos aqui. O VAN, ele colocou a 90 graus, está aqui, ó, tá vendo o VAN? VAN é 90 graus aqui. Aí o resto está distante 120, né? Por isso que o VBN ficou aqui, ó, e o VCN bem aqui, ó. Né? É assim. O ângulo da impedância, eles estão todos equilibrados. Estão o ângulo da impedância da carga em relação às tensões. É bonitinho esse gráfico, né? Só que ele desenha um gráfico solto. Eu vou colocar depois isso aí dentro daquela lá do nosso Jamboard, que está todo dentro de papel milimetrado e você tem uma facilidade de visualizar mais o eixo cartesiano, né? Então, aplicando-se o método dos dois vatímetros no problema 14.6, determinar as leituras. É a mesma coisa isso daqui, né? Já aplicou direto na fórmula. Eu vou passando aqui para a gente ganhar mais tempo e ver mais questões. Ele, na anterior aqui, ó, na 6, a gente encontrou as correntes, agora ele vai encontrar a potência, né? Determinando as correntes, o IA, o IB e o IC, está aqui. Aqui o IA, 17,32, 60, IB e o IC. Aí, na sequência, ele diz que vai encontrar as potências usando o vatímetro, né? Tem todo esse cálculo, toda essa demonstração que a gente fez nas primeiras aulas. Então, já vou direto aqui, ó. Quem é o ângulo? Eu aplico logo essa fórmula aqui, ó. Nós vamos trabalhar muito nisso aqui no campo. Como é a potência? A potência em watt, aquela potência efetiva que realiza trabalho. Essa daqui, ó. Tá aqui as tensões de linha, né? E está aqui o θ. Quem é o θ? É o ângulo entre a tensão e a corrente, que era menos 30, né? Você viu lá naquela figura como ele ficou? Tá aqui, ó, 30, né? Menos 30. O ângulo.
O ângulo entre a tensão e a corrente é o mesmo ângulo da impedância, que é o mesmo ângulo utilizado na fórmula da potência, né? Está aqui, ó, certo? Então, substituí os valores, multipliquei, cosseno de menos 30, né? Aí deu 3.900 watts direto. Três impedâncias iguais, a mesma coisa. Aqui já vai de uma maneira mais simplificada, isso aqui, já usando o circuito equivalente, para não ter aquele sofrimento todo de trabalhar com a linha completa, já vamos usar um sistema representativo em delta, né? Olha que coisa linda. Então, três impedâncias iguais, é um circuito equilibrado de 15 e 30, são ligados em triângulo a um sistema trifásico ABC 200 volts, né? Três condutores. Determinar as correntes de linha pelo método do circuito equivalente de uma linha, né? A linhona que vem lá de Tucuruí, aí, alimentando as cargas do norte do Brasil, né? Esse linhão que está dando a maior confusão aí com os índios. Viram o jornal essa semana? Aquelas torres lá de mais de 30 metros, transportando 500 kV. É essa a tensão de transmissão, né? Vamos pesquisar depois. Então, como a carga é dada em triângulo, devemos, em primeiro lugar, determinar as impedâncias da carga em estrela equivalente, né? Fechado em triângulo, né? Nós vamos encontrar as impedâncias de carga em estrela equivalente. A gente demonstrou isso aqui, né, nas primeiras aulas. Ó. Quem é ZY? Né? ZY é Z delta dividido pela raiz por 3, né? A gente dividiu por 3. Eu vou encontrar o ZY para trabalhar com essa forma simplificada, né? Então, quem é 15 dividido por 3 é 5. Então, a amplitude da tensão de fase, encontrei também, ó, também dividi aqui, porque eu vou trabalhar tudo como um sistema simplificado monofásico aqui, né? Esse sistema equivalente aqui, ó, essa impedância em estrela equivalente, né? Então, eu vou trabalhar com o ZY, que deu 5,30. A amplitude da tensão de fase é também a tensão de linha dividido pela raiz de 3, que deu 115,5. Então, no circuito equivalente de uma linha, aplicando-se 115,5 com o ângulo zero, a corrente resultante, veja que ele falou no VLN, por isso que ele colocou o zero, tá? Referencial, né? Aí eu dividi pela ZY, tá aí, deu 23, isso daqui, né? Nessa figura aqui. Isso aqui é a forma de você representar todo aquele linhão, né? No sistema delta aqui, ó. Aí, se lembra que ele falou, né? Que ele desenha esse delta aqui para informar que, originalmente, esse sistema aqui, ele está ligado em delta. Já representa dessa forma. Mas, para a simplificação do nosso cálculo, a gente está trabalhando com a estrela equivalente, né? Dessa forma aqui. Então, para determinar as correntes de linha, IA, I, B e C, devemos determinar, em primeiro lugar, o ângulo de fase das tensões correspondentes entre linha e neutro. O ângulo de fase, né? Então, quem é o IA? Deu 90, voltando lá. O IA, essas fórmulas aqui nós temos lá na frente. O IA vai ser 90 menos 30, que deu 60. Do mesmo modo, determinei o IB, né? Sempre dessa forma, né? E o IC de 180. É só substituição de fórmula. Se você quiser ver isso aqui, a gente amplia depois para você dar uma olhada, que está simplificado. Então, na ligação entre ângulos, as correntes das impedâncias estão relacionadas com as correntes de linha, certo? Que a corrente de linha é a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Então, aqui, 23,1 raiz de 3, né? Dividir pela raiz de 3. Ó. Eu quero saber a fase, né? Aí deu 13,3. O ângulo VAB na sequência ABC é 120. Assim, 13
Está vendo aqui? Essa corrente? 13,3, 120 menos 30, né? Deu esse valor. Da mesma forma, ele encontrou o IBC e o ICA. Isso aqui é só a utilização das fórmulas que a gente viu lá no início. Não tem nada de muito complicado, não, né? Ai, professor, isso está muito cansativo, tá? Deixa eu te mostrar lá, para a gente ver essas fórmulas aqui, porque eu estou só aplicando elas de volta, né? Aqui eu estou no slide 51, decore aí, eu estou no 51 para me voltar para cá. Então, voltando, para a gente ver essas fórmulas. Era função de neutro, né? Ainda é exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Aquelas deduções que eu fiz no início, né? Deslocamento de neutro. Não era bem isso que a gente queria ver agora. Fica cansativo porque é muita fórmula, né? Mas aqui é exatamente a gente começar a ficar repetindo até você se acostumar com o método dos dois vatímetros que a gente definiu, ficando os dois vatímetros aqui, ó. Aquela dedução, né? Que é quem é o vatímetro a tensão VAB, vezes a fase, e o ângulo entre a corrente e a tensão, né? Aqui definindo, ó. A gente viu da outra vez. EBA. Eu quero ver aqui, todas aquelas demonstrações que a gente fez, ó, com todas elas aqui. Deixa eu botar no modo de apresentação, que fica melhor visualizado. Então, todas essas demonstrações aqui a gente ficou fazendo. Aí agora a gente vai só usando as equações, né? Olha aí o faseamento, o posicionamento dos dois vatímetros, né? Aí depois é só você, quando você constrói o eixo cartesiano, aí a gente vê o ângulo que eu vou considerar aqui, na hora que eu for fazer o cálculo, é o ângulo entre a corrente e a tensão, é o que nos interessa, né? É esse ângulo aqui, ó, entre a corrente e a tensão, né? Vamos repetir até chegar um momento de você, pá, professor, já sei. Mas não tem nada de complicado, não. Aqui foram aquelas deduções, a que eu estava querendo chegar aqui. Neutro. Professor, isso aqui já é sistema elétrico de potência, né? A gente já está para usar o outro livro. Eu devia ter começado a aula com ele para três condutores. Olha, eu estou voltando aqui para você ver que todos esses cálculos que a gente está usando lá na frente, desequilibrado, ligado em estrela, quatro condutores. Aqui é o exemplo da própria teoria que a gente já viu, né? Nós estamos repetindo a mesma coisa. Aqui o equivalente, esse. A gente saiu desse circuito normal, equivalente a esse, né? Aí nós usamos aquele processo para encontrar o ZY, né?
Aqui ele está ligado em estrela. Aí você deduz essa equação simplificada. Por isso que tu está dividindo por 3, porque aqui tu tem 3 elementos equilibrados, aí tu quer trabalhar apenas com um, né? Com essa representação aqui, ó. Por isso que tu está dividindo por 3. É isso que ele está dizendo lá, ó. Aqui, ó. Ele divide por 3, né? Sempre divide. Aqui dividiu pela raiz de 3 porque é a tensão. Mas para encontrar o ZY, né? É o Z delta dividido por 3, né? Vai trabalhar, é para representar esse circuito aqui. É isso que nós estamos fazendo lá, essa representação desse circuito. Fica mais simples trabalhar com essa figura monofásica, né? O método do equivalente monofásico. Simplifica muito os cálculos. Tu vai estudar uma linha de transmissão com 3 condutores. São muitos fasores. Eu trabalho só com fasor, usando o sistema de equivalência. É isso que deixa todo mundo doido lá na. Vamos para o 51, né? Cadê o 51? Como é que eu acho o 51, né? Nós estávamos no 51 aqui, né? Aqui o mesmo sistema, né? Então, 3 impedâncias iguais, 10 ohms com um ângulo de 30 ligadas em estrela, e 3 impedâncias iguais de 15, 0, também ligadas em estrela. Está aqui, ó, as duas em paralelo. São ligadas a um sistema trifásico a 3 condutores, 250 volts. Calcular a potência total. Aqui já é um circuito mais complexo, né? Agora, olha a simplicidade desse cálculo, quando você sai de um sistema trifásico utilizando, né, o sistema equivalente monofásico da linha, né? É quando tu viu lá quando a gente trabalhou na parte. Ah, não, vocês não estão ainda em instalações industriais, mas lá eu trabalho muito com diagrama unifilar, né? É parecida aqui essa linguagem do diagrama unifilar. Já que ambas as cargas estão em estrela, suas impedâncias podem ser representadas diretamente no circuito equivalente de uma linha, como está aqui na figura 1433. A tensão aplicada no circuito equivalente da linha é quem? Quem é VLN? É o VL dividido pela raiz de 3. Olha aí. Aqui, ó, 250, que é a tensão de linha, né? Dividido pela raiz de 3. Já não é mais 250, agora aqui já é. Né? Ele está medindo aqui, ó, a tensão VAN, desde a linha até a Terra, né? Até a Terra, o neutro, considerando aqui os dois referenciais. Então, deu 144,5. Então, a corrente é, então, pronto, agora aqui, ó. Né? É só eu dividir. Quem é a tensão em cima dessa impedância aqui? É a 144,5 com ângulo zero dividido por esse daqui, ó. Aqui. Mais o outro, né? Essa corrente aqui não é essa, ela vai chegar nesse nó, vai se dividir para essa impedância e para essa, né? Ó como a coisa fica simplificada, olha aí, ó. Eu dividi aqui e somei. Pegou a sua maquininha EP. Olha a simplicidade desse cálculo, né? É isso que tu vai trabalhar com potência dessa forma. Então, na fórmula de potência, eu posso muito bem achar a tensão de linha. Olha aí, quem é a potência total, né? Então, eu já tenho os valores aqui, ó. Tá. Na fórmula da potência, P vai ser a raiz de 3, tensão de linha, corrente de linha, e o cosseno do ângulo entre a corrente e a tensão. O ângulo da impedância de carga, quando há apenas duas cargas, é θ. Com várias cargas no mesmo sistema, θ é o ângulo da impedância equivalente. No cálculo da corrente L, foram consideradas ambas as cargas e verificou-se que a corrente está atrasada de 18,1.
em relação à tensão. Assim, sabemos que a impedância equivalente é indutiva e o ângulo é 18,1 graus. Portanto, só fez substituir. Achou a impedância equivalente. Viu a simplicidade desse cálculo? Tem que ficar, né? Professor, é nada, é muito simples. Por isso que o Edminista ele tem muitos exercícios, é para você repetir, repetir até você se adaptar esse conflito com os cálculos, né? Aqui fica uma coisa assim meia sem sentido, porque nós estamos usando muita matemática. É a matemática que está mostrando a realidade do teu circuito em funcionamento, né? Vamos para a próxima. Eu vou. Se a gente tivesse um laboratório de potência, era o canal, né? 3 impedâncias, a mesma coisa da anterior. Mesma coisa. 3 impedâncias iguais. 12, 30 ohms, ligada em triângulo. E outras 3, ó. Tem 3 impedâncias de 4,30 e outras 3 de 5, né? São alimentadas por um sistema trifásico ABC a 3 condutores, 208 volts. Calcular as correntes de linha, a potência total. Tem um erro, né? Aqui não é 4, né? Ah, não, é porque ele já está considerando, aqui ele já colocou direto, né? Ah, sim, aqui são as impedâncias reais, lá no sistema, né? Aqui nós estamos com o diagrama equivalente. O equivalente que foi criado para simplificar o cálculo. Mas a realidade é outra, né? A impedância, efetivamente, é 12 com 30, né? Certo aí? Eu estou aqui, olhando aqui, aí eu cansei, já estava, né, ligado em triângulo, né? Aí eu vou encontrar a impedância equivalente Z, porque eu vou construir esse diagrama simplificado de YZ. Aqui que eu estou olhando para cá, não é a impedância verdadeira, aqui eu tenho apenas uma, representando as 3, e que estão ligadas em triângulo. E aqui eu faço um fechamento em estrela, né, que é ZY, né? E vou utilizar apenas uma fase para demonstrar o nosso trabalho, certo? Uma fase que é o equivalente da minha ligação triângulo, viu? Essa é a história que a gente tem que ficar atento, ficar atento. Como a primeira carga está em triângulo, determina primeiro a impedância equivalente, né? A ZY, que é o Z delta, que eu tenho lá, 12,30 dividido por 3, né? Foi demonstrado anteriormente. Aí deu 4,30, que eu escrevo aqui, lógico, eu vou representar a minha figura com a impedância equivalente, ZY, né? Então, a figura 1434 mostra o circuito equivalente de uma linha. As duas impedâncias de carga 4,30 e 5,45, né? E podem ser substituídas por uma única impedância, né? Olha aí. Eu posso pegar essas duas aqui, que já estão em paralelo, né? Olha aí, não estão em paralelo as duas? Eu posso simplificar essa figura aqui, esse diagrama equivalente, por uma figura... Se ele colocou na frente. Colocou não, né? Não colocou, não. Eu posso representar por uma única, né? Quando ele escreve aqui, ó. Se as duas estão em paralelo, quem é equivalente das duas? É o produto dela dividido pela soma. Então, a nossa impedância equivalente é 2,24 com ângulo de 36. Rapaz, simplificou muito mais ainda.
Aí agora a gente encontra as correntes de linha com relação à impedância equivalente. Eu não preciso ficar calculando de uma por uma, como eu fiz na anterior. Usa esse processo de simplificação, né? Aí, ó, fica muito mais simples. Quem é o nosso VLN? Já calculamos o nosso VLN, né? É ele dividido pela raiz de 3, né? Aquele que estava lá. Cadê a atenção? 208, ó. Se tu dividir isso aqui, vai dar 20, né? Aí eu dividi pela impedância equivalente, já achei aqui a corrente de linha. Então, na sequência ABC, estamos quase no final, que eu não quero passar de 50 minutos. Não. Então, na sequência ABC, a tensão VAN tem ângulo de fase de 90. Aqui não foi definido, né? Portanto, IA vai ser o 53 menos 36, que foi o ângulo da sequência lá que nós encontramos, né? Aí já deu esse aqui, que é o real. Da mesma forma, determinamos IB e C. A potência total, a gente vem logo para cá. Isso aqui para não perder tempo. Vem logo para cá. Ó. Quem é? É VAL, que a gente já sabe, 208, foi dado no início. A corrente de linha acabamos de calcular, que é 53, e o ângulo a gente sabe que é o 36. Pronto, deu 1.500. Simples, né? Agora eu volto com vocês e a gente continua aqui, certo? A gente continua agora aqui ao vivo com vocês.